Isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem também. O meu mapa mental fica muito grande. E tá aqui um mapa mental de atos administrativos e não é um mapa mental pequeno. Se você for dar uma olhada aqui, ó, vou até dar um zoom out aqui, ó. Não é um mapa mental pequeno. E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do Mod TFCC, e no dia de hoje a gente vai trazer quadro novo aqui pro canal. Era um quadro que eu já queria trazer há bastante tempo, mas a gente não tinha tido a oportunidade ainda, e é um quadro que eu idealizei. Enfim, eu acho que vai ser bacana para vocês, acho que vai agregar muito valor para quem assistir, e é uma análise dos mapas mentais de alguns alunos lá do curso do Zero Aprovação. Eu decidi pedir para eles me mandarem mapas mentais. Para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Zero Aprovação em Tribunais, e dentro desse curso a gente tem um outro curso que é só focado em mapas mentais e materiais de revisão. E eu pedi para eles me mandarem mapas mentais que eles tivessem feito para eu avaliar e para eu disponibilizar aqui para vocês gratuitamente essa análise, porque eu acho que pode ser relevante. Eu acho que os toques que eu der aqui nesses vídeos podem ajudar você também a produzir um mapa mental melhor. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Eu vou analisar hoje o mapa do Bruno, que é um dos alunos lá do Zero Aprovação, que me mandou. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não esquece, clica no botão de gostei, se inscreve no canal. Tá tendo vídeo novo todo dia aqui, então já se inscreve, clica no botão de gostei para o YouTube entender que você tá achando esse conteúdo relevante e te notificar sempre que tiver vídeo novo. Vai me seguir também lá no Mod TFCC, é o primeiro link aqui da descrição. Vamos pro vídeo, vamos nessa. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse vai ser um dos novos quadros aqui do canal, onde a gente vai avaliar os mapas mentais do pessoal lá do curso, lá do Zero Aprovação, que eles me mandaram. Eu estou aqui com o mapa do Bruno, que foi aluno da nossa primeira turma do Zero Aprovação, onde eu disponibilizo também um curso de mapas mentais do Zero. E ele me mandou esse mapa aqui. Eu vou dar uma avaliada nesse mapa, vou ver o que eu acho desse mapa, o que eu considero bacana, o que eu acho que poderia melhorar e tudo mais. Eu já dei uma olhada por cima nesse mapa mental aqui dele, eu achei um mapa muito bom. É um mapa de atos administrativos. Eu achei que ele cobriu bem a matéria, eu achei que ele conseguiu resumir de uma maneira muito bacana a matéria. E essa é uma das grandes vantagens dos mapas mentais, porque se você observar aqui, dá uma olhada aqui. A gente tem a matéria de atos administrativos, é uma matéria gigantesca, uma matéria de atos administrativos, como a gente conhece. E você consegue organizar essa matéria, vou dar até um zoom out aqui, num mapa que basicamente ele tem uma folha, um pouquinho mais de uma folha, se você fosse colocar no A4. Então, assim, é muita matéria organizada em pouco espaço. E isso é muito bacana na hora que você vai estar revisando da segunda vez. A grande vantagem dos mapas mentais, aliás, uma das grandes vantagens dos mapas mentais é o fato de você conseguir não precisar escrever tudo de novo quando você for escrever sobre determinado tema relacionado àquele assunto. Ou seja, a gente está dentro de atos administrativos. Então, quando a gente vai escrever sobre os atributos dos atos administrativos, não necessariamente você precisa de novo voltar e falar. Dentro da matéria de atos administrativos, nós temos os atributos dos atos administrativos. Os atributos dos atos administrativos são pulando de tal. Não, você não precisa fazer isso. O que você vai fazer? Você tem uma bola grande, da qual tudo emana, que são os atos administrativos, e dentro dessa lógica você tem as menores, que são os atributos, os elementos, as espécies e assim por diante. Então você não precisa escrever tudo de novo, basta você fazer atos administrativos, atributos, atos administrativos, elementos, atos administrativos e espécies, assim como ele fez aqui. Isso é muito bacana, porque o que acontece? Você não precisa escrever tudo de novo e você tem ali tudo na sua visão de uma maneira muito mais rápida. Então eu gostei bastante que ele fez isso aqui. Eu vou dar até uma aproximada aqui para a gente dar uma olhada melhor, mas eu gostei bastante. Ele começou com características. Então, infralegal, unilateral, outros tipos de atos administrativos. Então, ele não colocou, perceba bem, isso é uma dica que a gente dá lá dentro do nosso curso de mapas mentais. Coisa bacana que ele fez aqui que eu já estou avaliando bem. Ele não colocou, por exemplo, uma das características dos atos administrativos, ele poderia escrever aqui, né? Uma das características dos atos administrativos é que eles são unilaterais. Não precisa. Por quê? Porque a grande chave dos mapas mentais é justamente essa. Você está falando de atos administrativos, você está falando de características e você está falando que uma das características é ele ser unilateral. Ou seja, você não precisa escrever tudo isso como eu estava dizendo. Você fala atos administrativos, características, unilateral. Você já sabe o que você está falando. Então, você está falando aqui de atos administrativos, atributos, presunção de legitimidade, exigibilidade, imperatividade, tipicidade. Você não precisa escrever uma das características, um dos atributos dos atos administrativos é a tipicidade, por exemplo. Você não precisa escrever isso. Então, você reduz muito. E aqui, você
pode colocar. Eu acho até ok que você coloque aqui uma definição. Mas o que acontece? Uma coisa que eu achei interessante também aqui dele, ó, é o seguinte. Vamos ver aqui que nos atos administrativos ele colocou atos administrativos e características. E aí ele colocou unilateral. E ele não definiu. Por quê? E eu acho interessante você fazer isso. Porque unilateral é unilateral. Tem muita gente que, como eu defini isso daqui, eu vou definir isso daqui também para ficar bonitinho, para ficar simétrico. Mas não interessa isso. O seu mapa mental ele não tem que ser simétrico, ele não tem que ser bonitinho, ele tem que ser o mínimo possível que você consiga revisar aquela matéria. Se você já sabe o que significa unilateral, você não vai definir simplesmente porque quer definir para deixar ele bonitinho. Você vai deixar do jeito que está. Por quê? Porque se você escrever alguma coisa aqui, a tendência é que você queira ler essa coisa que você escreveu. Então, no final das contas, vale mais a pena você só definir aquilo que você tem uma dificuldade de lembrança. Eu acho até, e aqui vai uma crítica ao mapa mental dele, enfim, crítica construtiva no caso, que ele poderia não ter definido todos os atributos dos atos administrativos. Eu tenho certeza que alguns deles ele já sabe de cor. Por exemplo, imperatividade, independência de concordância de terceiros. Não necessariamente você precisa colocar isso daqui. Tipicidade, produz efeitos e deve estar de acordo com a lei. Também eu acho que talvez não precisasse. Autoexecutoriedade, também acho que, enfim, não precisaria. Presunção de legitimidade, já acho ok você colocar. Às vezes você tem dificuldade de lembrar o que significa presunção de legitimidade. Exigibilidade, o que significa isso da exigibilidade. Então ele definiu aqui exigibilidade também. Ok, beleza, mas eu acho que você não precisa definir tudo, porque como eu disse, o mapa mental ele não está ali para ser simétrico, ele não está ali para ser bonito, ele está ali para ser útil a você. Então, quanto menos você escrever e mais você fizer com esses que menos de escrita, melhor para você. Uma coisa que eu achei bacana aqui dele, ele colocou os defeitos em vermelho. Legal também, as cores querendo dizer alguma coisa, achei bacana também. Outra coisa muito legal para vocês fazerem, presta atenção aqui, ó. Essa dica aqui, eu dou lá no curso e ele pegou também aqui, ó. Ele colocou aqui as iniciais aqui antes de cada um dos atributos. Por quê? Para você decorar isso daqui. Eu decoro geralmente com Piat, né? Ele decorou aqui com Peita, pode ser, enfim, tanto faz. Mas o certo é que, se ele não lembrar do nome dos atributos, ele pode lembrar das iniciais. Então, toda vida que ele vier aqui, ele lê Peita, 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 Peita. E no dia da prova, ele pode lembrar, não exatamente de todos os atributos, mas lembrar das iniciais e aí ir atrás de lembrar dos atributos. Outra coisa que eu acho bacana você fazer, e ele não fez aqui nesse mapa, aqui vai uma crítica aqui para ele, nesse caso. O que eu acho bacana? Numerar. Quantos são os atributos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 atributos. Numere esses 5 se essa lista for taxativa. Por que numera esses 5 se essa lista for taxativa? É o seguinte, às vezes você não lembra propriamente quais são os atributos, mas você lembra que são 5 porque está no seu mapa que são 5. Então, quando você descobre 3, a sua mente ela já está indo ali atrás de descobrir mais 2, porque ela sabe que são 5 e ela lembra de quantos você numerou. Se você não numera, você não sabe exatamente quantos são. Então, se você lembrar de 3, você não sabe se você está ainda atrás de mais 3, se você está atrás de mais 2, se você está atrás de mais 5. Você não sabe, por quê? Você não numerou. Então, é sempre importante, quando a gente tem uma lista taxativa, a gente procurar numerar essa lista taxativa. Por quê? Porque, no final das contas, o que acontece? Isso te ajuda a lembrar no dia da prova. Porque mesmo que você não lembre todos, e é normal que você não lembre todos, você vai acabar lembrando de quantos eram. E aí, quando você lembrar de 3, lembrei de 3, só vou atrás de mais 2, porque eu sei que são 5 e a lista é taxativa. Então, sempre que a gente tiver uma lista taxativa, é bacana numerar também. Gostei das cores, gostei da forma como ele organizou. É bom lembrar aqui, ó, ele dá uma negritada aqui, depois faz uma definição. Como eu disse, não precisaria definir tudo, mas é legal a maneira como ele fez. Achei organizado. Isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem também. O meu mapa mental fica muito grande. E tá aqui um mapa mental de atos administrativos e não é um mapa mental pequeno. Se você for dar uma olhada aqui, ó, vou até dar um zoom out aqui, ó. Não é um mapa mental pequeno, mas é o que é. É uma matéria que é grande, é uma matéria que tem muita coisa a ser feita nela, a ser, enfim, resumida nela, e você precisa fazer um mapa mental um pouco maior. Não tem como você fugir disso. Não adianta você olhar para um mapa mental de licitações e contratos e achar que vai ser um mapa mental que vai ficar pequeno. Agora, ele certamente, aí eu vou dizer para vocês, certamente isso aqui é muito menor do que se você fosse tentar resumir
a matéria de atos administrativos em um caderno, normalmente. Certamente daria muito mais folha do que isso daqui. E certamente ficaria muito menos agradável para o seu olho e para o seu cérebro lembrar no dia da prova do que fazendo isso daqui. Então, outra grande coisa que ele fez aqui também, que eu achei bacana que ele fez, e é uma dica para o pessoal ver como as cores, elas falam no mapa. Ó, a convalidação, não sei se vocês se lembram ou se vocês já estudaram, a convalidação é como se você pegasse um ato administrativo que ele, na sua essência, ele teve algum vício, e você conseguisse sanar esse vício de alguma forma. É claro que, enfim, eu não estou falando aqui com nenhuma tecnicidade, eu não sou professor de direito administrativo, mas, enfim, basicamente, em linhas gerais, seria isso. Então, perceba que a convalidação aqui está de verde. Por quê? Porque é como se você sanasse o vício. E esse tópico aqui é um tópico de extinção, que está a maioria das coisas de vermelho. Então, é bacana, por quê? Porque aqui ele tratou de fazer com que as cores falem algumas coisas também. Essa é uma das grandes dicas que eu dou lá no curso também. Não só utilizada nesse caso, mas a gente tem como fazer as cores falarem várias coisas que fazem com que a gente evite de escrever essas coisas também. Uma coisa que eu não gostei aqui nessa parte do mapa é que, embora a gente possa dar um zoom in, um zoom out, ainda assim eu acho que as letras estão muito pequenas. E quando você tem um material de revisão, o ideal é que você tenha letras grandes. Por quê? Porque senão dá logo uma preguiça de você revisar. Eu olho para isso aqui, eu sinto uma preguiça de revisar. Então o ideal é que, ó, tá em 8 aqui, o ideal é que você aumente isso daqui, ó. Deixa assim, pô, já fica mais agradável de você dar uma olhada, ó. Tá aqui, pega isso aqui e aumenta também. Por quê? Porque o seu cérebro olha para um negócio pequeno, ele já fica, meu Deus, coisa ruim de revisar. Você já pegou um livro com aquela letra bem pequenininha, não dá logo uma preguiça de ler? Então, se você pega um mapa mental com as letras toda pequenininha ou qualquer material de revisão com a letra pequena, dá logo uma preguiça de revisar. A gente já tem uma preguiça de revisar normal, intrínseca a gente. Imagine quando você pega um material de revisão que está todo pequenininho. Então, dá uma aumentada. Eu sei que dá para aumentar aqui no zoom, mas mesmo assim no zoom não fica legal se você não aumentar também a letra. Então, dá uma aumentada e utiliza essa possibilidade. E faz isso em todo o mapa. Aí alguns de vocês podem dizer aí para mim, né? Ah, Matheus, mas se aumentar o mapa todo, o mapa vai ficar muito grande e aí vai ficar muito ruim de revisar o mapa. O que você pode fazer? Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Você vem nessa abinha aqui e fecha, ó. Extinção. Fecha aqui elementos. Você vem aqui, ó, e fecha atributos, características, espécies e classificação. Fica até mais agradável para você ver. Você já sabe, ó, que na matéria de atos administrativos, primeiro a gente vai tratar de características, depois de atributos, depois de elementos, depois de extinção, depois de espécie e depois de classificação. Então você vem aqui, características, quais são? Essas. E vai deixando aberto. Atributos, quais são? Esses, bacana. E vai deixando. Aí você vem aqui e vem elementos. Ah, são esses aqui. E assim por diante. É mais agradável de você revisar dessa forma. E para encerrar a análise do mapa mental dele, eu vou até dar um zoom out aqui, ó. Você vê que em 100% aqui fica muito pequeno. Eu acho que isso aqui poderia estar bem maior do que está. Acho que ele escreveu demais aqui. Ele poderia dar uma diminuída aqui, ó. Se eu colocar todo mundo 14 aqui, vai ficar bem grande. Acho que ele poderia dar uma diminuída. Eu acho que aqui, nessa parte da classificação, foi o único ponto onde eu acho que o mapa dele deu uma pecada. E por que deu uma pecada? Eu acho que ele escreveu demais. Os mapas mentais, eles não são para você escrever muito. Você tem que dar uma resumida e você tem que tentar enxugar o máximo que você puder. Vou só dar uma olhada aqui para ver o que eu poderia enxugar daqui. Depende de manifestação, de vontade, de órgãos diferentes. Ó, a gente pode vir aqui. Manifestação de vontade é manifestação. Você não precisa escrever essas duas coisas. Então você vem aqui, ó, depende da vontade. Depende, ó, eu escreveria assim, ó, depende de vontade de diferentes órgãos, já diminuiu. Aí você diz assim, ah, Matheus, mas isso é muito pouco. Mas imagina se você fizer isso em todo o mapa. Imagina se você fizer isso em toda essa aba aqui. E outra coisa também, apertar o Tab aqui, ó, para ele reduzir o tamanho, ó. Você já coloca, você aperta Tab e Enter. Por quê? Porque aí vai para baixo. Quanto mais o mapa estiver mais próximo, o que está mais para o lado do centro, melhor para você revisar, para você ter uma visão global do seu mapa. Então, atenção nisso também. As vontades se infundem e formam um único ato. Ó. Pronto. Vontades se fundem em um único ato. Pronto. Escreve assim. Dá uma enxugada aqui na frase. Por quê? Quando você escreve isso, quanto mais você puder resumir, quanto mais você puder tirar, é menos palavra que você tem para poder você revisar depois. Eu já colocaria assim, ó. Vontades se fundem e aí eu colocaria assim, ó. Igual. Aqui. Vontades se fundem.
Colocaria assim, pronto. Vontades se fundem igual um ato. Pronto, você já sabe o que você está querendo dizer, até porque foi você mesmo que criou aquele mapa mental. Então, eu reduziria um pouco mais essa parte aqui das classificações e eu também colocaria um pouco mais de cores aqui nessa parte das classificações. Eu acho que ficou muito monocromático aqui e eu acho que as cores poderiam dizer alguma coisa nesse mapa. No mais, eu achei um mapa muito bom, eu achei um mapa muito bem conciso, apesar dessa última parte aqui das classificações. Achei um mapa bem tranquilo, bem conciso, bem enxuto mesmo, bem na ideia de que a gente trata lá no curso. As iniciais também, achei bacana que ele colocou. E achei um mapa muito bacana mesmo, gostei. E acho que está no caminho certo. Ó. Coloca aqui a seção de vermelho, aqui, bacana mesmo também. Muito bacana, gostei bastante do mapa. Só mudaria, enfim, faria essas alterações como eu falei. Acho que foi um vídeo também muito proveitoso para quem está utilizando o Xmind. Várias dicas bacanas aí para você melhorar os seus mapas mentais também. E eu acho que é uma boa referência para quem tá utilizando o Xmind, para quem está vendo essa matéria aqui principalmente. Eu acho que é uma boa referência para vocês terem aí. Sempre lembrando também, uma dica que eu dou é que se determinado ponto você estiver errando, vale a pena você pegar esse ponto e transformar ele em um mapa mental novo. Então você pega aqui esse ponto, ó, e transforma ele, coloca aqui, ó, em um mapa mental novo. Então você transforma em um mapa mental novo, para você revisar só essa parte. Essa é uma dica muito bacana também, ó. Então você vem aqui, tô errando muito a parte de elementos, transforme em um mapa mental só de elementos, porque toda vida que você for ver atos administrativos, você vê um mapa mental só de elementos também. E aí fica mais bacana para você conseguir revisar uma parte específica que você esteja errando demais, beleza? Então, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso, não só para o Bruno, mas para quem está utilizando o Xmind, para quem está mexendo com esse programa e para quem está vendo a matéria de atos administrativos ou outra matéria, você pode utilizar essas dicas que eu dei aqui também. Toda sexta-feira eu quero fazer uma análise de mapas, não sei se toda sexta-feira, mas enfim, toda semana pelo menos, eu quero fazer uma análise de mapas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Não esquece, tem vídeo novo todo dia aqui, então clica no botão de gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vai me seguir lá no Mod TFCC, é o primeiro link aqui da descrição. E tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.